Um fim de semana típico, né? Frio. Cadê os irmãos? Será que é por isso que a Bíblia diz que temos que orar para que a volta do nosso Senhor não se dê num dia frio, né? Senão nós teremos algumas dificuldades. Isso, fecha a porta, irmã. A Bíblia, Jesus falando, orem para que o dia não seja num dia frio, porque senão o pessoal parece que vai desanimar, né? Vai ficar meio... Mas é bem atípico aqui, né? Pelo que está acontecendo aí, a maneira que está indo. Ontem da manhã para tarde, para 1, 2 horas, migrou a temperatura, né? De um calor, baixou ali drasticamente. Aí tivemos o jantar dos casais, né? Foi uma bênção, maravilha, presente de Deus, e tivemos um momento caloroso ali, né? A palavra, a comunhão, algumas brincadeiras e a janta, e aí deu para nos aquecer, não é? Temos um tempo ali diante do Senhor. Ontem, né, já recebemos a notícia do passar da irmã Diva, que vinha já nessa situação, nessa proporção de saúde debilitada, extrema debilitada que ela estava, já um ano passado. Ela estava nessa luta interna, volta para casa, interna. Na última deixa lá de Campo Grande, o médico já avisou a família, né? Nós havíamos até comentado isso aqui, de que era para se prepararem porque não havia mais o que fazer. Ela já estava num tratamento paliativo. E a igreja acompanhou, muitos outros irmãos aqui acompanharam, visitaram, mas Deus achou por bem o tomá-la para si na tarde de ontem, início da noite, né? Estava muito debilitada mesmo, o que nos conforta, e cremos que é o conforto na vida da família, do coração da família, é a salvação plena e a convicção que aquela mulher tinha, uma serva de Deus, quanto a uma, né, certeza de estar na eternidade com o Senhor. Isso então traz um consolo a todos nós. Estivemos hoje lá fazendo o culto fúnebre, ali participando até no momento do sepultamento, e pudemos conversar com os familiares. Conversei bastante antes do sepultamento com o Guto, o filho dela, falando do desejo dela, né, o coração de que eles estivessem a participar da igreja. Então desafiei ele, falei, apresentei muito ali da palavra de Deus. Ele realmente reconheceu, falou que precisam voltar. Falei da responsabilidade dele como homem, de agora, né, como filho homem, tem a responsabilidade de trazer a família, as irmãs, né, os filhos dele, netos da irmã Diva, a igreja, sobrinhos, né, netos da irmã Diva, a igreja, para que possam estar recebendo também da palavra e crescendo. E aí quando chegamos em casa, tivemos ali, né, um tempo só de preparação para agora à noite. Aí o irmão Almir ligou, falando que o irmão dele também havia falecido lá em Dourados. Pela manhã, no velório, ele mostrou um vídeo, o irmão dele numa situação bem difícil também, com cirrose hepática e uma série de complicações, internado já há uns 20 dias no hospital lá. Talvez uma preparação até para ele, né, o irmão Almir. E aí recebeu a notícia dizendo que o irmão havia acabado de falecer. Então saiu ele e a família. Então vamos orar novamente, né? Daqui a Dourados é puxadinho, né, João? Dá umas horas, umas 5 horas de viagem, né? E ainda com todo esse tempo, essa situação que está, para Deus os guardar e proteger, né? Que ele chega lá e possam testemunhar do amor de Cristo a família ainda e retornarem amanhã. Mas esse é o andar da vida, não é? É um ciclo que nós temos como herança daquilo que os nossos pais adquiriram lá no princípio da história da humanidade. E nós estamos fadados a isso, e louvado seja o Senhor, porque Ele não nos deixa saber o dia, a hora e nem a maneira que nós vamos partir daqui. Senão nós estaríamos numa situação bem difícil, né? Mas Ele é fiel nesse momento também.
Vamos orar mais uma vez e vou orar por eles, a família, e já vamos orar pela mensagem de hoje à noite aqui, né? Continuamos a nossa mensagem em Atos. Então coloque a tua vida diante do Senhor aí, fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça, peça para Deus consolar esses familiares e para Ele falar contigo essa noite também por meio da mensagem, para termos um momento expressivo aqui da palavra de Deus, ainda que em poucos, mas para nós será algo de proveito nessa noite. Pai querido, Pai santo, nós queremos te louvar, queremos te exaltar e bendizer ao Senhor pelo dom da vida que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos privilegiado e tem permitido a cada um de nós. Mas te louvamos também porque no tempo determinado por ti, o Senhor aprove recolher a tua serva, a irmã Diva. Ó Deus, pedimos que o teu consolo venha sobre a vida da família, nesse momento onde estão enlutados, a perca, a falta, a ausência, aquele agora local vago onde ela participava, tinha sua presença, que o Senhor possa entrar com a tua provisão e, ó Deus, suprir a eles nas mais diversas áreas de carência, por meio do teu amor, do teu consolo e do teu toque, ó Deus, de vida e de vigor. Pedimos também pela vida do irmão Almir, da Selma, ó Deus, a família que está viajando ali para Dourados, que o Senhor coloque os teus anjos ao redor do carro, guardando, livrando do mal, provendo do teu amor. Ó Deus, levando o teu consolo ao Almir também, que perdeu o irmão, a família, ali a esposa daquele que faleceu. Ó Deus, pedimos o teu consolo, o teu amor, derrama, ó Pai, do teu cuidado sobre a vida deles. Que em tudo isso nós possamos entender que a tua vontade ela é perfeita e soberana sobre a nossa vida. Por isso nós estamos aqui essa noite para te louvar, te exaltar e bendizer ao Senhor. Abençoa as crianças ali, nós aqui, dá-nos um tempo de comunhão. Cuida daqueles que não puderam vir, que estão debilitados fisicamente também, muitos irmãos. Ó Deus, cuida de nós, tudo isso que tem acontecido, essas queimadas que tem acontecido, o clima. Ó Deus, somos dependentes do Senhor, a vida não é nossa, é do Senhor. Estende a tua boa mão sobre nós, tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Toca no nosso físico, restabelece, que possamos ter saúde, vigor para podermos te servir e continuarmos exaltando o teu santo nome. Obrigado por cada louvor, por aquilo que foi feito essa noite. Ó Deus, fala conosco, repreenda a ação do inimigo para longe desse lugar e nos abençoa por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Eu não sei se é pedir muito, tem alguém ali, Francisco, se tiver o chá pronto lá quente, por favor, trazer um pouquinho para mim, me ajuda. Tá bom, irmãos, lá no livro de Atos, capítulo 20, nós estamos indo ali, né, expositivamente, verso a verso. Se você pode abrir a tua Bíblia lá, Atos capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. Hoje nós vamos falar o quarto ponto, estamos indo para o terceiro versículo desse epílogo do livro histórico de Atos. Vamos falar no verso 9, mas eu quero ler do verso 7 ao verso 12, ok? Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra, por favor, participe da leitura. Se aqui fosse o sul, né, lá onde eu morei, eu ia sugerir uma construção de uma lareira, né, na igreja assim, né, fica bonito e aquece, né, você fecha as portas. Daqui 2 dias está 40 graus, a lareira natural aquece, né? Então tá bom. Vamos seguir adiante. Atos capítulo 20, verso 7 em diante, diz assim: No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a sua prática, o seu discurso, até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo.
que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Nós estamos falando aqui, há 4 semanas, a respeito do que é que Deus espera da sua igreja. E a primeira ideia que nós trouxemos aqui lá no início da mensagem foi que Deus espera uma igreja que o adore, obrigado, Francisco, que o adore verdadeiramente. E nós vimos razões, causas e motivos de como e de que forma a igreja deve adorá-lo. A igreja, o nosso culto está embutido numa liturgia, não é, religiosa, onde nós temos louvor, testemunho, oração, adoração, mas nós deixamos claro que a proeminência em todo culto deve ser a pregação da sã doutrina, ok? Quando a sã doutrina é pregada, que é o segundo ponto, eu já vou comentar, então todo esse conjunto que dá formação ao culto, ele transforma a vida, o andar da igreja. Na segunda lição que nós aprendemos, eu falei exatamente disso. O que é que Deus espera da sua igreja? Ele espera da sua igreja que ela pregue vigorosamente a sã doutrina. E nós estamos vivendo dias, como Paulo fala ao jovem Timóteo, que viriam dias em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Ou seja, elas não estariam dispostas a ouvir aquilo que é concernente à palavra de Deus. Ele diz a Timóteo: eles vão ajuntar doutores. Então veja que eles não ajuntariam qualquer tipo de pessoas que ensinassem, mas pessoas preparadas, que fossem boas no linguajar, que tivessem intrepidez, ousadia de ensinar, para que os convencesse de algo fora da sã doutrina. A gente tem que prestar atenção nesses detalhes, porque você não é convencido simplesmente por qualquer um ou qualquer tipo de conversa. Tem que ter alguém preparado. E é isso que Paulo fala para Timóteo: vão ajuntar, amontoar para si doutores, pessoas capacitadas. E eu tenho batido muito vigorosamente nisso durante esses 2 anos e meio aqui, aproximadamente, de ministério, que não é o diploma, a certificação que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz a certificação, o diploma. Então não adianta a pessoa dizer que tem um certificado, é doutor, é pós-doutor, né, pós-graduado na área de medicina, mas ela não sabe exercer aquilo que é dado a ela como título. Então eu tenho trabalhado, eu tenho falado isso muito claramente, tenho ensinado de maneira muito prática a igreja de que nós devemos demonstrar e expor que aquilo que nós fazemos é concernente àquilo que nós recebemos como aprovação do que estudamos e adquirimos ao longo dos anos. Então Deus espera uma igreja que pregue vigorosamente a sã doutrina, porque o que transforma, o que gera milagres, o que gera mudança de vida e transforma a sociedade, o meio em que estamos, é a palavra de Deus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O próximo ponto eu vou falar, falei a semana passada, mas ele diz assim: vocês também são o sal da terra. E antigamente não havia geladeira, e para manter o alimento, a carne especificamente, se usava o quê? Sal, ok? Então quando nós olhamos para a sociedade, quanto mais a sociedade apodrece moralmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, politicamente, socialmente, quanto mais ela apodrece nessas áreas, nós percebemos que está faltando o vigor daquilo que é salgado. E é isso que Jesus está falando. O mundo está se perdendo porque vocês que são o sal não estão dando um sabor diferente na sociedade em que vocês vivem. Então, para nós vivermos essa verdade, nós temos que acreditar na propagação do Evangelho, que é a sã doutrina sendo pregada. Quanto mais a sociedade se estraga, mais sal ela precisa. E aí nós vemos que a igreja está insolsa, sem sabor.
Jesus disse: o sal é insípido, para que serve? Se ele não tem um sabor, qual a razão? A não ser jogado fora e pisado pelos homens. E infelizmente aí entra outra verdade, que nós como igreja estamos sendo difamados, caluniados, motivo de chacota e pisados pela sociedade, porque não estamos causando o sabor necessário para a transformação de vidas dessas pessoas lá fora. A sociedade está sem sabor nenhum. A igreja está perdendo o seu teor. A terceira lição que nós aprendemos então, lá no verso 8, é que dizia que naquela reunião em que eles estavam, havia muitas luzes no cenáculo, naquele prédio. E isso chamou a atenção de quem estava lá. E eu expliquei o contexto histórico para vocês e cultural. Quando eles iam para o culto, cada um levava a sua lanterninha. E fizemos até uma encenação aqui domingo passado, né, transmitindo as luzes. E o autor aqui de Atos, Lucas, o médico Lucas, ele foi chamado a atenção dele no escrito quando ele percebe que aquele local de encontro estava iluminado, porque cada um levava a sua luz. E aí todos percebiam, essa luz é a luz do Evangelho de Cristo na nossa vida. Paulo diz assim que nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo não lhes resplandeça, o qual é a imagem de Deus Pai. Se nós não estamos brilhando, se a nossa luz, que é o Evangelho, é Cristo na nossa vida, não está sendo demonstrada às pessoas, nós precisamos parar e reavaliar a nossa conduta. Algo de errado está acontecendo conosco. Então, essas pessoas chegavam na reunião com as suas lanterninhas e elas apresentavam a igreja de Cristo. Então, para que a igreja brilhe, nós precisamos brilhar. Nós precisamos ser transmissores dessa luz. E aí Jesus disse: vós sois a luz desse mundo. Não se pode esconder quem é que acende, não é? Aquilo que ilumina e coloca em um local escondido. Não, você acende e coloca sobre a mesa, para que todos possam ver. Nós precisamos ser essa luz. Por onde nós passarmos, as pessoas precisam detectar a luz de Cristo na nossa vida. Então, Deus espera que nós sejamos uma igreja que se mostre como a luz do mundo, que aponte não a placa, não a denominação, mas Cristo. Cristo que é a luz da nossa vida. E nós estudamos isso até domingo passado. Hoje nós vamos para o quarto ponto, ali no verso 9. Você está com a Bíblia aberta? Quarto ponto, verso 9 de Atos 20. Você colocou lá, Natia? Obrigado. E estando um certo jovem por nome Eutico, correto? Assentado numa janela. Então, havia muitas pessoas. A reunião era no terceiro andar. Provavelmente para esse jovem estar sentado à janela é porque não havia lugar, porque a igreja estava cheia. Ele se assentou na janela. E aí o que aconteceu? Ele caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante esse extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Nós já vimos por que ele dormiu, talvez estava cansado durante o dia, o trabalho, mas nós vimos uma das características que provavelmente Paulo não tinha uma eloquência necessária para manter os ouvintes acordados, ok? E aí aquele jovem ali, talvez podia estar frio como hoje, ele sentado na beira da janela, aquele friozinho, e Paulo falando, né, da maneira dele, no perfil dele, ele foi dando uma pescada e pescou de tal maneira que tombou e caiu lá do terceiro andar. E isso daí nos chama muita atenção nessa quarta característica do que é que Deus espera da igreja. Deus espera uma igreja viva e acordada, não em cima do muro. Esse jovem de nome Eutico, ele representa aqueles que vivem em cima do muro. Há dúvidas na conduta, na jornada deles. Nós temos que entender que mesmo como igreja, irmãos, nós somos imperfeitos. Nós fazemos parte de um corpo onde todos que estão aqui são imperfeitos. E a igreja de Troade, onde Paulo estava nesse dia pregando, ensinando,
era uma igreja que tinha um vigor espiritual, ela amava a sã doutrina, a palavra, como eu citei nas outras mensagens aqui. E naquela noite, por sinal, ela devia estar cheia, como eu citei. E esse jovem queria estar atento, porque ele gostava, ele era da igreja, ele gostava de estar ali. Mas por algumas razões, como eu citei, ele se deixou levar pelo sono. Então Eutico cai e é tido como morto. Agora pare e pense um pouquinho. O que é que acontece nesse momento no culto? Você está lá ouvindo o pregador que já passou do horário, já estendeu o horário, né? E você está lá, porque você sabe que o pregador não vai voltar tão cedo. Paulo ia seguir viagem e não voltaria mais àquele lugar, porque depois ele seria oferecido como libação, seria decapitado, ok? Uma morte de um romano, né? De um centurião, deram uma morte para ele de um centurião, uma morte honrada, uma morte rápida e limpa. Então eles sabiam que ele não voltaria mais, e eles queriam aproveitar todo aquele tempo. Mas de repente ele está pregando e alguém cai da janela. O que você acha que aconteceria no meio do culto durante uma ação dessa? O susto, o pavor, o desânimo, né? As pessoas assustadas ficaram apavoradas naquele momento. Por quê, pastor? Porque culto não é lugar de morte. Culto é lugar de milagre. Culto não é lugar de morte. Culto é lugar de milagre. Então imagina você assistindo um culto e de repente alguém morre. Você está lá e a pessoa ainda é uma morte trágica, cai daquele andar, né? Se esborracha lá embaixo onde ele está. A igreja para, até Paulo para naquele momento. Agora, há um erro na vida de Eutico, que é o que eu quero falar para vocês aqui essa noite um pouquinho. É muito comum nas nossas igrejas atualmente, pessoas que ficam afastadas do teor da pregação. E quando nós vamos nos afastando do teor da pregação, dessa intimidade, nós deixamos de receber o que Deus tem para nós e nós ficamos cada vez mais longe, distantes. Há uma característica no andar da igreja muito importante, e eu aprendi isso desde cedo na igreja que eu fui batizado, é que quando nós chegamos, os irmãos, os membros da igreja, nós temos que tomar sempre os bancos da frente para trás. Por quê, pastor? Eu não gosto de sentar na frente, porque o fundo é para os visitantes. O fundo é para aqueles que chegam depois e que eles não têm a intimidade, a liberdade de chegar e se assentar à frente. Eles têm que ter a liberdade de se sentir bem lá, porque eles vão se sentir envergonhados de estarem aqui. Hoje tem acontecido o contrário. As pessoas, os membros, os crentes mais velhos da igreja, eles vão cada vez mais se afastando. Vão se afastando, vão sentando lá atrás. Percebe como que é o andar da igreja, né? E isso daí tem se tornado normal. Aí o visitante chega e ele fica constrangido. E aí, olhando para a igreja, para a nossa vida, nós vamos ficando distantes, não é? Da palavra de Deus, não é? Daquilo que Deus tem apresentado para nós. A gente vai ficando pelo corredor, pela janela, pelas portas lá ao fundo. Desculpe, lá pelo fundo, e a gente deixa de ser uma igreja vibrante. A gente deixa de ter uma participação mais efetiva, porque nós não procuramos estar à frente. E aí a gente começa a pegar no sono. Porque se eu estou sentado mais atrás, ninguém vai perceber. Eu posso tirar um cochilinho, eu posso ficar mais ali quentinho, né? Ou eu vou ficando aqui, eu saio, eu volto a hora que eu quero, ninguém vai perceber. Mas se eu estou à frente, eu tenho que ter o compromisso de estar atento àquilo que está acontecendo. Ah, mas e se a igreja estiver cheia? Aí é outro assunto. Mas o fato aqui é que quando você deixa de estar à frente nas coisas de Deus, você perde o fervor, você perde aquele júbilo, aquilo que Deus tem para realizar, você deixa de oferecer o seu melhor a Deus e você vai esfriando. Põe para mim, Natiele, Apocalipse 3, verso 15 e 16, por favor. Olha o que esse texto diz. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Quando eu era adolescente, e a maior parte da minha vida foi em uma igreja batista. A igreja batista, vou dar o nome aqui, não precisa depois tirar da mensagem, Igreja Batista Luz de Guarulhos. Olha o nome da igreja, Igreja Batista Luz de Guarulhos. Filha da Igreja Batista Luz de São Paulo. Essa igreja ela era formada por letos. O que é letos? São ucranianos, uma mistura de ucranianos que fugiram da guerra, se instalaram no Brasil. E eles vêm com aquela teologia muito antiga, mas uma teologia forte na palavra. E o pastor, ele era, todo esse programa que nós temos na igreja, uma igreja democrática, assembleia, tudo, mas o pastor era uma pessoa extremamente respeitada. E durante os cultos e tudo o que acontecia, eu creio que alguns aqui vão lembrar, talvez passaram por isso, e ele era um pastor leto, pastor Valdomiro Esteponavicius. Eu lembro do nome dele até hoje, Esteponavicius. E ele que me batizou, depois ele viu eu voltar a pregar na igreja como pastor, como seminarista, a igreja me ajudou. E uma vez eu adolescente, sentado assim, mais lá para o fundo, meu pai e minha mãe sentavam à frente, eu sempre sentava junto deles, E de menor não tinha o que reclamar, sentava ali. Meus irmãos mais velhos já sentavam com os jovens, mas eu sentei aquele dia, pedi, eles deixaram, eu nunca mais pedi. Sentei lá, enquanto o pastor pregava, aconteceu uma piadinha lá, e aí nós demos risada. E aí o pastor parou imediatamente o culto. E ele apontou assim e falou o nome de cada um de nós. Ele falou: vou parar um pouquinho aqui, irmãos, com uma voz bem grave ele tinha. Eu vou pedir para o fulano, o adolescente ciclano, beltrano, contar a piada, porque eu também quero dar risada. A última cena que eu lembro foi a seguinte: eu sendo arrebatado, transportado daquele banco pela orelha e sentando lá na frente no meio do meu pai e da minha mãe, assim. Foi a cena que eu lembro, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo, foi algo assim fenomenal. Eu não sei como a orelha não ficou defeituosa, mas o meu pai me transportou imediatamente, porque a vergonha era do pai e da mãe. A vergonha era do pai e da mãe. Nunca mais, Era algo assim, nós tínhamos que nos manter acordados, Não tinha tudo isso que a gente tem hoje, essa linha, entretenimento. Você vai sentar e vai ficar quieto e ponto final. Se você fizer eu passar vergonha, eu saio daqui, mas você vai levar um couro, você vai apanhar aqui lá em casa. E foi a experiência espiritual, transcendental de arrebatamento que eu passei e vivenciei na minha vida. Eu fui transportado naquele momento. Por quê? Nós entendemos que nós estamos ali, eu estou no culto, e isso é suficiente, Eu não preciso de mais nada. Mas o texto está dizendo que quando Jesus olha para a igreja, Ele não nos está vendo nem quente e nem frio, mas nós estamos tendo uma vida morna. E uma vida morna não agrada ao noivo da igreja. Ele diz: não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Há uma grande probabilidade de, quando nós não estamos envolvidos com a sã doutrina, com a pregação da palavra de Deus, tendo esse frescor, esse desejo, essa motivação, de que nós estamos vivendo de maneira morna o evangelho na nossa vida. E aí, irmãos, existem muitas pessoas nas igrejas batistas, nas nossas igrejas, que estão caindo pelas janelas para o mundo. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Está dando para acompanhar? Sim ou não? Muitas pessoas estão caindo para o mundo, ok? Nós não estamos falando aqui de ovelhas perdidas, nem de filhos pródigos. Mas o que eu estou falando aqui nessa noite é que muitos que estão no nosso meio, mas por estarem afastados, eles não estão permitindo que o evangelho os ilumine e transforme a vida deles, para que eles possam ser instrumentos de honra nas mãos de Deus. Não tem nada a ver com ovelha perdida e filho pródigo, mas sim aqueles que estão ali não permitem o evangelho
os alcançar. Não entendi, pastor, o que o senhor está falando isso? Que se eu estou assentado, você é livre para sentar onde você quer. Vamos deixar isso claro aqui, amém? Mas se você está somente assentado, você não recebe o vigor da palavra, você não está sendo transformado. Assim como esse exemplo que eu dei, eu estava lá, ao invés de eu estar conectado, prestando atenção naquilo que o líder espiritual estava falando, transmitindo à igreja, eu estava preocupado com a historinha que estava acontecendo lá. E aí não há transformação, não há vigor, não há mudança espiritual na nossa vida. Por isso, como igreja, a gente precisa buscar ser uma igreja viva e acordada para aquilo que acontece à nossa volta. Quero até deixar aqui, né, uma palavra. Quero agradecer a cada um dos irmãos que puderam estar lá de manhã, no velório, né, fúnebre, no culto fúnebre da irmã Diva. E sei que muitos não foram pela dificuldade, muito pelo problema, né, mas quero agradecer aqueles que foram. Porque se a igreja não estivesse lá, irmãos, não teríamos ninguém. A família dela é de longe, não teria como eu chegar. Só chegou uma irmã que cuidou dela aqui, não é? E mais um ou outro conhecido ali, não é? Mas quando nós chegamos lá, eu e a Débora chegamos logo pela manhã, só estava a nora dela sentada ao lado do caixão, chorando desesperadamente. Nós ficamos ali com ela por pelo menos uma hora, mais ou menos. Então, se a igreja não se apresentasse lá hoje pela manhã, eu ia ficar muito chateado. Eu ia ficar muito chateado. Porque isso é igreja, isso é o vigor. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que foram lá. Sei que muitos não foram porque têm dificuldades, nós compreendemos. Mas é isso que nós estamos falando aqui, que o texto está trazendo para nós. Muitas vezes nós estamos como esse jovem eutico, nós estamos dormindo para aquilo que o Evangelho está anunciando, para que nós possamos fazer. Então, irmão, se você está dormindo espiritualmente, eu conheço um irmão na igreja que está dormindo, que está em cima do muro, desperte ele, fala, irmão, ó, acorda, desce daí, chega, começa a viver para o Senhor, enxerga as probabilidades, as possibilidades que você tem para realizar o Evangelho. Deixe Deus usar a tua vida. Romanos 13, verso 11. Olha o que esse texto diz, Romanos 13, verso 11. Olha o que Paulo fala aos irmãos em Roma. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Esse sono que Paulo está falando ali no grego é letargia. O que é letargia? É o sono da alma. A alma está sonolenta. Eu já aceitei Jesus, eu sou um religioso, eu participo de uma igreja, mas a minha alma não se dispõe a realizar mais nada, eu estou letárgico. E aí Paulo diz para esses irmãos, é tempo, já é hora de despertarmos dessa letargia da alma. E por que ele fala no grego, nessa pronúncia dessa maneira? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Que salvação é essa? É a vinda do Senhor Jesus Cristo? Também. Mas é nós desenvolvermos a nossa caminhada cristã de acordo com a vontade do Senhor. E para isso nós precisamos estar acordados, irmãos, diariamente. Nós precisamos viver com a nossa alma atenta, disposta a responder o chamado do Senhor. E esse jovem eutico, eu só estou usando como exemplo, né? Não vamos entrar no meado da história dele, mas ele ficou sonolento, talvez se distraiu, talvez o frio, talvez alguma dificuldade. Claro que Deus usou isso para uma razão na igreja, nós vamos ver aqui no próximo ponto, e aí eu vou encerrar hoje, vou deixar os dois últimos para o outro domingo, só para a gente compreender aqui, nós precisamos aprender a estar mais à frente. No quartel, no meio militar, quando se pede um voluntário, o sargento, o oficial, ele diz um voluntário. A tropa toda ela tem que dar um passo à frente. A tropa toda. Todos são voluntários àquilo que é feito, que é pedido. Aí o sargento, o oficial, ele pede, ele escolhe, você, vem cá. O que tem acontecido? Quando nós precisamos dessa voluntariedade na igreja, ao invés de haver um passo à frente, é dado um passo atrás.
Porque nós estamos letárgicos, nós não temos certeza, garantia daquilo que nós podemos fazer para o Senhor. Nós temos medo. A letargia, o sono gera isso. O sono gera isso. Estão lembrados? Nós falamos de Jonas. Jonas dormiu esse sono da alma, não vigiou. Sansão dormiu a letargia da alma. Ele tinha que julgar Israel. Ele deitou no colo de Dalila e viveu a letargia espiritual. Perdeu a unção do Senhor, porque não vigiou, não se aproximou do Senhor. Davi, no tempo de sair às batalhas, ele sai lá no seu terraço e ele dorme um sono letárgico da alma. Ele olha para onde não devia olhar e viu o que não devia ver. Viu Batseba. E aí, como o rei ordenou que buscassem ela, deitou e adulterou com ela. Salomão dormiu a letargia nos desejos carnais. Teve 300 mulheres e 700 concubinas. Perdeu o reinado. Destruiu tudo aquilo que Deus havia dado. E assim sucessivamente. Judas andou com Jesus por 3 anos, mas dormiu, ficou sentado à janela. Queria que Jesus se enquadrasse ao sistema de vida dele. Dormia um sono letárgico da alma. E aí vendeu Jesus por 30 moedas de prata. É a letargia da alma que Paulo está falando para esses irmãos. Então, se você está dormindo, irmão, igreja, desperte espiritualmente, desça do muro, não é? Desça do muro, acorde, levante, saia de cima do muro e diga: Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu quero estar à frente, eu quero me dispor, eu quero ajudar, eu quero envolver outros para a tua obra, para que nós possamos fazer aquilo que é do teu agrado. Amém, igreja? 5º lugar, vou falar mais esse ponto aqui e já encerro. 5º lugar, verso 10. Verso 10 de Atos 20. Vamos tirar a 5ª lição, que é que Deus espera da sua igreja. Diz assim o texto: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele quem? O jovem, Eutico, e abraçando-o disse: não vos perturbeis, porque a vida está nele. 5ª lição, 5º ensinamento, característica que Deus espera da sua igreja. Ele espera uma igreja que abrace os mortos espirituais com amor. A atitude de Paulo, imagina você estar fazendo seu discurso, alguém cai lá, interrompe seu discurso. Acabou, como eu citei o exemplo aqui que o pastor fez. Acabou o culto, encerrou. Todo aquele alvoroço, ele fala: não acredito, eu me preparei tanto, eu cheguei aqui, o camarada sentou lá, dormiu, né? Podia sentar em outro lugar, cair para dentro, caiu lá fora. Agora estragou todo o meu processo, agora não acredito nisso. Ele podia ficar indignado com essa indolência de Eutico. Não. O texto diz algo interessante. Paulo desce as escadas, vai até onde está o jovem tido por morto lá no chão. Ele se abaixa até ele e o abraça com amor e fala palavras de fé para os irmãos. Ele para o que ele está fazendo, ele desce lá, ele se debruça sobre Eutico, ele abraça o jovem e ele diz: olha, não se entristeça, a vida está nele. Deus usou aquilo para motivar, para incentivar mais a igreja. Por causa desse amor, desse abraço caloroso, a Bíblia diz que o jovem ressuscitou. E com quem que Paulo aprendeu isso? Com Jesus Cristo. Ele recebeu isso diretamente de Jesus. Os discípulos viram isso. Jesus chegando nas casas de pessoas que estavam enfermas, estavam à beira da morte, e Jesus abraçando, Jesus tocando, Jesus restaurando, trazendo de volta a vida, soprando o fôlego de vida. Paulo tem a mesma atitude, é o que um discípulo faz, por causa desse amor que ele tem pelo Evangelho. Ele abraça o jovem de maneira calorosa, e o jovem ressuscita. Então nós temos um jovem, nós temos nas igrejas hoje, né, números variados aí de eúticos que estão sentados à janela, afastados do Evangelho, não se deixaram transformar, ser usados pelo Evangelho, mas essas pessoas, esses crentes de nome eúticos estão morrendo dentro da comunidade, dentro das igrejas que nós vivemos, não é? Hoje em dia. Por quê? Porque não são abraçadas com amor por cada um de nós.
Por isso que nós fazemos e respeitamos aqueles que não gostam, têm dificuldade. E até essa semana uma pessoa falou para mim, a pessoa falou para mim assim, esse negócio que o pastor fica mandando levantar, igual a Luana falou aqui agora, né? Vai lá e abraça o seu irmão, não gosto quando o pastor faz aquilo. Aí eu falei para ela assim, me perdoe, irmã. O irmão vai morrer primeiro, ou eu vou morrer primeiro do que a irmã. Mas enquanto eu estiver na igreja, eu vou pedir para abraçar um outro. Porque nós precisamos desse abraço, desse contato, desse relacionamento. E é isso que Paulo demonstra à igreja. Ele vai lá, ele desce, abraça calorosamente, e o jovem ressuscita. E hoje nas igrejas, nas comunidades, não é? As pessoas não estão sendo abraçadas, é esse abraço mesmo, né? Crentes que não abraçam, não têm uma palavra de ânimo, de conforto, de desafio. Foi provado cientificamente que 90, 72, não lembro bem antes que der, de 70 para cima, 80 e alguma coisa por cento, quando você dá um abraço calorado na pessoa, um abraço decente, ok? Os rapazes, homens solteiros aí, casados, abraça a jovem de lado. Se é tua mãe ou tua irmã é outra coisa, a sua esposa é diferente, mas abraço de lado, tenha respeito. Mas você dá um abraço, isso gera cura na vida da pessoa. Falou que de 12 segundos um abraço, bom, você vai no velório e você vê o quantas pessoas ficam o quê? Abraçadas. E essa semana também alguém falou isso para mim. Pastor, ó, o senhor comentou lá, eu trouxe um índice aqui, ó, tá falando que eu acho que era 80. Foi o senhor, pastor Alexandre? Não, né? Não foi. Que é 80 e alguma coisa para cima. Você abraça a pessoa mais de 12 segundos. E é provado cientificamente que a pessoa é curada. Muito daquilo que ela tem sai, é deixado de lado. Por causa do poder do abraço. Aquilo que tem, que parte de nós. Paulo sabia disso. Paulo sabia disso. Ele desce e ele abraça esse jovem. E nós, como igreja, estamos deixando as pessoas morrerem por falta de um abraço acalorado. Um abraço pode curar. O amor é a base do poder, porque a fé age pelo amor. Gálatas, Natiele. Gálatas 5, verso 6. Está dando para acompanhar? Estou finalizando já. Mais umas informações aqui e já finalizo. Gálatas 5, verso 6. Porque em Cristo, deixa eu confirmar isso, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por meio do amor. Como que nós vamos mostrar a nossa fé? Dá um abraço. Vai lá, dá um abraço. Demonstra que você ama, que você se importa, que você está ali para cuidar, que você está ali para zelar como igreja. Não é? Que é um exemplo, irmão, foi o amor de Jesus por Lázaro, que o fez ressuscitá-lo. E esse mesmo amor impulsionava os apóstolos a exercerem o dom de cura na vida das pessoas. O abraço. Ele abraçava. Quando Jesus está na cruz, ele fala para um dos discípulos, não é? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E eu imagino nessa cena, naquele momento, os dois se abraçando. Tem um louvor do Diante do Trono, se não estou enganado aqui, né? Que enquanto eles cantam para desenvolver a capa, é nos braços do Pai. Não é? A artista está lá no palco de gravação, não sei se foi no Maracanã, onde é que foi. Enquanto eles cantam, a artista está esboçando a capa do CD. E ela pinta Jesus, se não me engano, sentado, né? Com alguém no colo. Representando nos braços do Pai. Jesus faz isso conosco. Naquela hora que você não tem mais para onde correr, o que fazer. Ele te pega, te coloca no colo e te dá um abraço. E Ele quer demonstrar isso por meio da tua vida. Você abraça alguém e diz, olha, Jesus disse, chorai com os que choram. E vocês serão consolados. É abraçar, é estar ali, é passar dor, é passar o sofrimento, é segurar, é poder estar junto. Paulo, ele sabia disso. E ele ensina isso, não é? Ele traz esse ensinamento para nós. A importância da interpretação, irmãos, correta do texto. Em momento algum, Paulo falou que aquele jovem morreu. Foi tido como morto. Lá em Atos 20, que a gente está lendo. Não é? Verso 10. Verso 9.
Atos 20, verso 9. Um jovem de nome Eutico, assentado à janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi tido como morto. Foi levantado como morto. Verso 10, que é o que a gente está. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. A alma está nele. E aí a importância da interpretação. Paulo, em momento algum, fala que ele morreu, e sim que a vida estava nele. Que tal se nessa semana você chegar para alguém, né, o irmão da igreja, abraçar e dizer: irmão, Cristo está em você. A vida de Cristo está em você.